Esse é o Ancapso e nós vamos falar mais um capítulo da novela preferida dos economistas brasileiros, que é a novela Corte de Gastos do Haddad. Essa novela já está no capítulo número 5.329 e não tem nenhuma previsão de acabar, né? Que todo mundo sabe que o governo Lula vai ter que cortar um monte de coisa, a gente sabe. Vai cortar mesmo? Vai conseguir cortar mesmo? O que vai ser esses cortes? Onde serão esses cortes? Essa é a grande dúvida de todo mundo, né? E já tem gente falando que o corte vai ser, na verdade, aumento de imposto. Você acredita? É, tem essa chance mesmo. O Lula cortando gastos, vamos aumentar os impostos, né? Na cabeça do Lula é basicamente a mesma coisa. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Roberto Grande, Peter Gemme quando coloca calça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o grande problema do Lula é esse, né? Primeiro que o Lula gosta de gastar dinheiro, ele acha que um Estado grande vai resolver os problemas, que o Estado gastando dinheiro vai mostrar para as pessoas que o Estado é uma coisa positiva, que ele tem utilidade na economia, que ele serve para alguma coisa. Não serve para nada o Estado, já expliquei para vocês isso. A informação descentralizada garante que as iniciativas descentralizadas funcionam muito melhor que o Estado. O Estado tem uma questão justamente de hierarquia, né, de estrutura, que é totalmente antipática, totalmente contrária ao espírito da modernidade, da informação descentralizada, então acaba se tornando muito ineficiente no final das contas. Então, não tem jeito. O Estado, quando se propõe a gastar mais dinheiro, vai ter a mesma situação lá da Argentina, dos Estados Unidos. O Biden também fez um monte de pacote de trilhões e trilhões de dólares, né, por conta de justamente tentar mostrar para as pessoas que o Estado ajuda, não porque fizeram um pacote de não sei quantos trilhões para garantir internet para os Estados Unidos inteiro. Sabe quantas conexões de internet que eles conseguiram nos Estados Unidos? Bolotas. Gastaram dinheiro, mas não conseguiram nenhuma. Por quê? Ineficiência estatal. Isso é uma coisa de hierarquia, de estruturas hierárquicas grandes. Elas se tornam cada vez mais ineficientes quando você tem informação barata, quando a informação circula com muita facilidade. Se torna muito mais eficiente o caminho do comércio, da liberdade de informação, da liberdade de comércio, né? Mas enfim, o Lula quer provar que o Estado grande funciona, quer gastar dinheiro. Então ele já tem esse interesse, ele já quer isso, e além disso, como ele é um presidente fraco, ele é um presidente que não consegue apoio, ninguém no Brasil gosta do Lula, nem quem votou no Lula gosta do Lula. O pessoal que votou no Lula porque tinha aquela ideia que não, que temos que tirar Bolsonaro, porque senão ele vai dar um golpe, não sei o que lá e coisa e tal. Acabou que já viram que não teve golpe nenhum, Bolsonaro perdeu a eleição e saiu, não teve nada de golpe. Mas mesmo essas pessoas que votaram no Lula, no final das contas já sabem que o Lula não presta, nunca gostaram do Lula de verdade, né? E agora está mais do que claro isso. Aí o Lula, para poder se manter politicamente, ele tem que sair comprando todo mundo. Então o Lula compra os amiguinhos sindicalistas dele, botou um monte de sindicalistas num monte de canto aí do governo, fez o maior loteamento de cargos e coisa e tal. As estatais que estavam dando lucro no governo Bolsonaro passaram a dar prejuízo. A gente vai falar hoje da questão da Telebrás, que é um absurdo isso. O governo Lula está dizendo que o Bolsonaro estava destruindo a Telebrás porque queria privatizar ela, não sei o que lá, que saqueou a Telebrás e coisa e tal. Não, ele diminuiu o orçamento. O Lula sempre poderia resolver o problema da Telebrás simplesmente não contratando ninguém, demitindo mais gente da Telebrás, resolveria o orçamento sem problema nenhum, não havia nenhum impedimento de fazer a coisa correta. No entanto, a Telebrás preferiu fazer pedalada fiscal. O Lula está no balanço por conta disso aí. Pode ter impeachment por conta dessa pedalada fiscal da Telebrás, né? Mas enfim, o Lula, o ponto central aqui é, o Lula não quer cortar gasto nenhum. Só que ele tem o problema do arcabouço fiscal, né? O pessoal lá fora já está começando a olhar para aqui e chegar à conclusão que eu já falei lá no início, que esse arcabouço fiscal é uma piada, que o Lula não está nem aí para isso, e que toda vez que o Haddad e a Simone Tebet falam qualquer coisa, você deve ignorar. É o Haddad, a Simone Tebet e a Marina Silva. São as três inutilidades completas do Lula, as três porcelanas que tem no governo Lula. Eles estão ali para ficar bonitinho, para parecer bonitinho, para o Lula engrupir os investidores achando que tem alguma preocupação com o mercado. Não tem. O Lula não se preocupa com ele, o Lula está cagando para ele. O Lula quer torrar dinheiro, ele quer gastar dinheiro à vontade. É isso que ele quer no final das contas. Ele não acredita nesse negócio de economia, de ciência, ele não acredita nada disso, ele quer torrar dinheiro à vontade, né? Então, o que aconteceu? O Haddad e a Simone Tebet anunciaram, já tem alguns meses isso, que iria haver um grande corte de gastos para atingir a meta fiscal esse ano. Não vão conseguir, tá? Eu já falei para vocês, se der déficit zero esse
esse ano, eu corto meu pinto. Eu corto meu pinto. Eu prometo para vocês. Vou mostrar aqui ao vivo. Não tem esse negócio, não. É impossível o Lula conseguir isso. Por quê? Primeiro porque teve esse ano as eleições, o Lula quis torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, e no final das contas, o que vai acontecer no final do ano é que ainda tem agora 2 meses, eles podem cortar coisas agora para tentar chegar no déficit zero, mas o que eles vão fazer é colocar um monte de coisa para fora do arcabouço fiscal, então o déficit não vai ser zero de forma alguma, não tem como ser zero no final das contas, né? E o que está acontecendo? Com a piora da economia, o investimento está saindo do Brasil, porque ninguém acredita que o Lula vai cortar gastos de verdade, está todo mundo tirando dinheiro daqui, porque se ele não cortar gastos, inevitavelmente o Brasil vai ficar numa posição fragilizada. Ah, mas o Brasil tem reservas pra caramba. É verdade, o Brasil tem reservas. O Brasil consegue se proteger agora de um ataque especulativo, mas veja, uma coisa é resistir a um ataque especulativo, que é o pessoal apostando contra o real, um monte de gente rica botando dinheiro contra o real. Isso é um ataque que é forte, mas é uma pancadona e acaba. Eles não têm como manter esse ataque por muito tempo. Então isso realmente o Brasil consegue suportar com a reserva atual. O Brasil tem hoje uma reserva que dá para 6 meses de pagamento de serviço da dívida. É uma boa reserva, não estou dizendo que não seja. Mas, de novo, não resolve um problema estrutural, porque o problema estrutural, se o dólar começa a subir muito, começa a ter déficit no governo de seguido, né, isso não vai cair. É um ataque que não é tão intenso quanto um ataque contra a moeda, mas é uma coisa que vai piorando a situação de forma contínua. E aí você não pode gastar o seu dinheiro das reservas para manter a taxa do dólar. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai gastando a reserva e não vai resolver nada. É o caso que eu faço sempre a comparação da pessoa que ficou desempregada e resolve viver da poupança. Viver de poupança é complicado. Poupança é para uma emergência. Você ficou 1 mês, 2 ali doente, sem poder trabalhar e coisa e tal, você usa a sua poupança para fazer aquela reserva. Mas de forma contínua, não dá. Poupança acaba rápido, meu amigo. Se você começa a gastar para manter o seu dia a dia, poupança acaba rápido. Da mesma forma, essa reserva brasileira acaba rapidamente se for usada dessa forma. E daí o problema do Lula. O Lula, a única saída que ele tem é realmente cortar gastos, é diminuir o tamanho do Estado. Só que ele vai fazer isso? É lógico que não, a gente sabe que não, né? Então tá aqui, ó. Com a piora da economia, o Lula promete anunciar corte de gastos essa semana. Na verdade, ele chamou uma reunião aqui, ó. Haddad e Lula se reúnem nessa tarde, na tarde de ontem, né, dia 4, para finalizar o pacote de corte de gastos. Não, a reunião era para fechar o pacote de corte de gastos. Vamos fechar o pacote, já está definido e vamos anunciar e coisa e tal. Já na segunda-feira isso, o Haddad essa semana chegou a anunciar que ele iria para a Europa. O Lula falou que não, por quê? Porque o dólar explodiu, né? Porque o pessoal percebeu aquilo que eu falei no meu vídeo, que qualquer coisa que o Haddad ou a Simone Tebet falem é enganação. Então é óbvio que não vai ter corte de gastos nenhum. E aí o pessoal começou a tirar dólar daqui. Aí o Haddad cancelou a viagem dele para a Europa para negociar com o Lula para essa semana ter o pacote de corte de gastos. Olha só, se reuniram na tarde para finalizar, era para encerrar o pacote, já fechar o pacote, definir o pacote, coisa e tal. Só que a reunião durou 3 horas entre Lula e ministros e terminou sem anúncios, ou seja, não conseguiram fechar o pacote de gastos. E não vão conseguir. Por quê? Porque qualquer corte que o Haddad proponha, que a Simone Tebet proponha, o Lula vai dizer não. O Lula vai falar, não, que não pode, que isso aí não é gasto, isso é investimento, e pipipi, popopó, uma lorota, porque todo investimento é um gasto. Então, sim, se é investimento, é automaticamente gasto. Então é gasto sim, e se o Lula não quer cortar, é porque ele não quer cortar, porque ele não está nem aí. Eu já falei para vocês, ele quer gastar mais dinheiro, porque ele quer provar que o Estado é uma coisa positiva, e ele precisa gastar dinheiro porque a situação política dele é muito delicada, ele precisa jogar dinheiro para um monte de gente para manter ele vivo politicamente, né? Então terminou a reunião sem nenhum anúncio, né? E aí, depois disso, o Haddad falou aqui, ó, que não, que está muito adiantado aqui, ó. Haddad diz que medidas fiscais estão muito adiantadas. Agora, repara uma coisa nessa frase aqui. Ele não falou corte de gastos. Até aqui, tá tudo falando corte de gastos aqui. Ó. Lula promete anunciar corte de gastos nessa semana. Haddad e Lula se reúnem nessa tarde para finalizar pacote de corte de gastos. Reunião do corte de gastos termina sem anúncio, mas o anúncio vai sair nos próximos dias e coisa e tal. Aí agora o Haddad já mudou o discurso. Olha só. Haddad diz que medidas fiscais estão muito adiantadas. Medida fiscal é diferente de corte de gasto. Medida fiscal, assim, é você equilibrar a entrada e a saída. Mas lembra, corte de gastos é você diminuir o gasto. Uma outra maneira de você equilibrar a coisa é você cobrar mais imposto. Então, o que eu estou falando para você. O Haddad já está dando a dica aqui que, no final das contas, o que eles vão mudar é
imposto. Eles vão aumentar impostos porque eles já viram que não conseguem cortar gasto nenhum, porque o Lula não aceita cortar gasto nenhum. A única alternativa que o Taxade tem é inventar mais taxa. O Taxade vem aí com mais taxa. Pode ter certeza que já mudou o discurso, já não é mais corte de gastos, já vão anunciar medidas fiscais. Medidas fiscais, pode ser que tenha algum corte de gasto ou outro, mas pode ser que tenha também aumento de imposto, né? Entendeu a sutileza da coisa, né? O Haddad já mudou, já não é mais corte de gasto, agora é medida fiscal. Se prepara aí, se prepara para pagar mais imposto, porque é isso que vem aí. Qual que vai ser o imposto que ele vai criar, ou o aumento de alíquota que ele vai colocar, o que ele vai fazer para conseguir aumentar a arrecadação e dessa forma não precisar cortar gastos, eu não sei. Eles não falaram nada ainda sobre o pacote em si, vamos aguardar para ver o que vem por aí, mas pode ter certeza, já pararam com esse papo de corte de gastos. Para que cortar gastos? Vão aumentar imposto. O brasileiro é otário mesmo, votou no Lula, porra. Otário tem que pagar por isso, faz o L aí. Você que votou no Lula e paga mais imposto, pô. Otário tem que pagar mesmo. Se otário custa caro, meu amigo, tá achando que é barato? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.